dispensados se cometerem falta grave, previamente apurado, atenção para o detalhe, previamente apurado por inquérito sindical. O artigo 3º, parágrafo 9º da Lei 8.036 de 90 não fala em inquérito judicial, fala em inquérito sindical. Ela não entra em detalhes, mas me parece que esse inquérito sindical tem que ser formado uma comissão, paritária, com representantes dos sindicatos, para verificar se aquele trabalhador realmente cometeu uma falta de natureza grave e a ensejar a sua dispensa por justa causa. Certo? Então, os empregados membros do Conselho Curador do FGTS, titulares e suplentes, desde a nomeação até um ano após o final do mandato, têm estabilidade no emprego. Eles só podem ser dispensados se cometerem falta grave previamente apurada por inquérito sindical. Outra espécie de estabilidade provisória são dos empregados membros do CNPS, do Conselho Nacional de Previdência Social. Empregados nomeados membros do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social, que também são indicados, não há eleição, também são indicados pelas centrais sindicais e pelas confederações. Aliás, as centrais sindicais sempre tiveram muita força no Brasil, antes mesmo da legalização, porque hoje as centrais sindicais estão previstas em lei, inclusive recebe uma fatia, da 15% da contribuição sindical arrecadada anualmente. Embora as centrais sindicais não possam diretamente subscrever convenção coletiva, acordo coletivo do trabalho, elas não integram a estrutura sindical brasileira, que a estrutura sindical são sindicatos, federações e confederações, elas têm um poder enorme, não é verdade? E têm o poder, inclusive, de indicar membros tanto para o Conselho Curador do FGTS, como também para o Conselho Nacional de Previdência Social. Pois bem, a Lei 8213 de 91, a Lei Previdenciária 8213 de 91, artigo 3º, parágrafo 7º, artigo 3º, parágrafo 7º, garante a estabilidade dos empregados nomeados, titulares e suplentes, dos empregados nomeados, membros da comissão, do Conselho Nacional de Previdência Social, titulares e suplentes, desde a nomeação até um ano após o final do mandato. Somente podendo ser dispensados esses trabalhadores se cometerem falta grave, previamente apurada por uma ação judicial, denominada de inquérito para apuração de falta grave. Portanto, os empregados nomeados membros do Conselho Nacional de Previdência Social, desde a nomeação até um ano após o final do mandato, titulares e suplentes, têm estabilidade no emprego. Só podem ser dispensados se cometerem falta grave, previamente apurada por uma ação judicial, denominada de inquérito para apuração de falta grave. Ok? Muito bem. Outro caso de estabilidade provisória, os diretores de sociedades cooperativas. A Lei 5764 de 1971, a Lei 5764 de 1971, em seu artigo 55, concedeu aos empregados eleitos diretores de sociedades cooperativas as mesmas prerrogativas, os mesmos privilégios dos dirigentes sindicais. É comum, às vezes, determinada empresa constituir uma sociedade cooperativa, uma cooperativa de crédito, que às vezes fornece até crédito para os trabalhadores a juros menores. Então, os empregados que são eleitos diretores dessa sociedade cooperativa, só os titulares, suplente não, só os titulares, eles têm as mesmas garantias do dirigente sindical. Ou seja, desde o registro da candidatura e se eleitos até um ano após o final do mandato, eles possuem estabilidade no emprego. Somente podem ser dispensados se cometer falta grave, previamente apurada pela ação judicial, denominada de inquérito para apuração de falta grave. Isso está previsto lá no artigo 55 da Lei 5764 de 1971, a lei que regulamenta as cooperativas. Só os titulares têm as mesmas prerrogativas, os mesmos direitos dos dirigentes sindicais. E por último, nós temos aí os empregados eleitos membros da Comissão de Conciliação Prévia. Comissão de Conciliação Prévia que surgiu no Brasil, na CLT, no ano de 2000, com a inclusão dos artigos 625A
e seguintes à CLT, com a inclusão dos artigos 625A e seguintes à própria CLT. As comissões de conciliação prévia têm sempre composição paritária. Metade dos representantes é indicado pelo empregador e a outra metade é eleita pelos empregados em escrutínio secreto. Qual é o objetivo das comissões de conciliação prévia? O objetivo das comissões de conciliação prévia é tentar conciliar os dissídios individuais do trabalho. Elas podem ser constituídas no âmbito das empresas ou no âmbito dos sindicatos e têm o grande objetivo de tentar conciliar os dissídios, não coletivos, mas tentar conciliar os dissídios individuais do trabalho, diminuindo assim o número de processos submetidos à justiça já tão sobrecarregada, justiça do trabalho. Grande objetivo em 2000, com a criação das comissões de conciliação prévia, foi diminuir o número de processos que eram submetidos à justiça do trabalho. Bom, o artigo 625 do editado, inclusive, colocava, isso é interessante, colocava como obrigatória a submissão da demanda à comissão de conciliação prévia. Diz assim, o artigo 625 do editado da CLT. Se na localidade da prestação de serviços do empregado, existir comissão de conciliação prévia instituída no âmbito da empresa ou do sindicato, antes de se ingressar com uma eventual ação trabalhista, é obrigatória a passagem da demanda pela comissão de conciliação prévia. Ou seja, criou-se uma instância administrativa obrigatória prévia. Antes de ingressar com uma ação nesse trabalho, se houver comissão de conciliação prévia, ou se houvesse, pelo menos, comissão de conciliação prévia instituída no nome da empresa ou sindicato, antes de se ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, teria que submeter a demanda previamente à comissão de conciliação prévia. O Supremo Tribunal Federal, no ano passado, acabou concedendo liminar uma medida cautelar num processo no Madim, no dia 13, se eu não me engano, no dia 13 de maio do ano passado, interpretando o artigo 625 do editado, conforme da CLT, conforme a Constituição Federal. Dizendo que o Supremo Tribunal estabeleceu a decisão tem efeitos erga omnes. Não é obrigatória a submissão da demanda à comissão de conciliação prévia. A submissão da demanda previamente à comissão prévia é uma faculdade, porque se fosse obrigatório, isso atentaria contra o direito universal de acesso ao judiciário. Então, não é que não exista mais comissão de conciliação prévia, elas podem ser constituídas, a lei continua aí existindo, os artigos 625A e seguintes estão vigorando na CLT, só que o entendimento do Supremo, a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 625 do editado, foi no sentido de que não é obrigatória a submissão da demanda à comissão de conciliação prévia. Se a parte, se o interessado, o trabalhador, a empresa, quiser diretamente ingressar com a ação nesse trabalho sem submeter a demanda à comissão de conciliação prévia, pode submeter sem problemas. Claro que isso vem provocando um esvaziamento das comissões de conciliação prévia, já que não é mais, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não é mais obrigatória a submissão da demanda à CCP. E aí, o artigo 625, B de bola, parágrafo 1º, estabelece, o artigo 625B de bola, parágrafo 1º, que os empregados membros da comissão de conciliação prévia, os empregados eleitos membros da comissão de conciliação prévia, têm estabilidade no emprego. Até um ano após o final do mandato, titulares e suplentes. Atenção também você que está fazendo concurso público. Não vai colocar em eventual prova de que todos os membros da CCP têm estabilidade no emprego. Isto não é verdade. Lembre-se que a comissão de conciliação prévia tem também composição paritária. E os metades representantes são indicados pelo empregador. Essa metade indicada pelo empregador não tem estabilidade no emprego. Só terá estabilidade no emprego aquela metade eleita pelos empregados. Agora, aqui a curiosidade, já partindo, já encerrando a nossa aula. Essa estabilidade vai até um ano após o final do mandato. O artigo 625B de bola, parágrafo 1º, coloca até um ano após o final do mandato. Mas percebam, você que está acompanhando em casa,
faça a leitura do artigo 625B de bola parágrafo 1º, percebam que eles não colocam o início da estabilidade. Diz que terá estabilidade até um ano após o final do mandato. Se você for fazer concurso público, tem prevalecido nas diversas bancas de concurso público que a estabilidade do empregado eleito membro da CCP começa com a eleição. Na sua prova objetiva, marque que a estabilidade do empregado eleito membro da Comissão de Conciliação Prévia começa com a eleição. Eu, particularmente, não concordo. Por que eu não concordo? Porque seria muito fácil, nesse caso, o empregador manipular a eleição. Porque se a estabilidade não começa da candidatura, se aquele outro trabalhador se candidatar e falar, não quero que você seja não, hein? Vou te mandar embora. Não quero que você seja não, tira a tua candidatura, senão vou lhe mandar embora. Era muito fácil, nesse caso, o empregador manipular a eleição. Para mim, a estabilidade deve começar a partir do registro da candidatura. Ah, mas a lei é omissa. Sim, se a lei é omissa, vamos aplicar por analogia outros artigos semelhantes. O que nós temos para comparar? O dirigente sindical, que é desde o registro da candidatura. Está lá no artigo 8º, inciso 8º da Constituição Federal. Temos também o empregado eleito membro da CIPA, artigo 10.2, alineado a DCT, que também fala que é desde o registro da candidatura. Ora, então, se utilizando a regra do dirigente sindical ou utilizando a regra do membro da CIPA, percebe-se claramente que a estabilidade deve começar a partir do registro da candidatura, sob pena do empregador facilmente manipular a eleição. Então, entendo que a estabilidade do empregado eleito membro da Comissão de Conciliação Prévia deve começar com o registro da candidatura e não com a eleição. Muito embora tenha observado em bancas de concurso público diversos, que quando caem para a objetiva, eles colocam que é a partir da eleição. Bom, então nessa quarta aula, nós vimos aí outros casos de estabilidade provisória. Trabalhamos com um caso da estabilidade provisória do empregado eleito membro da CIPA. Os empregados eleitos membros da CIPA, titulares e suplentes, desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato, têm estabilidade no emprego, não poderão sofrer dispensa arbitrária ou sem justa causa. Analisamos, inclusive, a súmula 339 do TST. Vimos o caso da estabilidade do trabalhador acidentado, prevista lá no artigo 118 da Lei 8213 de 91, e também analisamos a súmula 378 do TST. É isso, o trabalhador acidentado, sofreu um acidente de trabalho, se afastou por mais de 15 dias, entrou em gozo de auxílio-doença, quando ele retorna, ele tem estabilidade no emprego, quando ele tem alta previdenciária, ele tem estabilidade no emprego pelo prazo de 12 meses. Vimos também outros casos de estabilidade provisória, como o do empregado nomeado membro do Conselho Curador do FGTS, na Lei 8.036 de 90, do empregado membro do Conselho Nacional de Previdência Social, que também, titular e suplente, tem estabilidade desde a nomeação até um ano após o final do mandato, do empregado diretor de sociedade cooperativa, que de acordo com o artigo 55 da Lei 5764/71, tem as mesmas garantias de dirigente sindical, logo tem estabilidade desde o registro da candidatura até um ano após o final do mandato. E, por último, vimos o caso do empregado eleito membro da Comissão de Conciliação Prévia, artigo 625B de bola, parágrafo 1º, só os empregados eleitos, titulares e suplentes, têm estabilidade até um ano após o final do mandato. E há polêmica em relação ao início da estabilidade, tendo prevalecido o entendimento de que é a partir da eleição. Muito embora eu ressalve a minha opinião pessoal, no sentido de que a estabilidade do empregado eleito membro da Comissão de Conciliação Prévia teria início com o registro da sua candidatura. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Não se esqueça de indicar o tema e o professor, no meu caso, professor Renato Saraiva. Se você também quiser rever essa aula, é só acessar www.youtube.com/saberdireitoaula, www.youtube.com/saberdireitoaula. Lembrando, gente, já estou aqui fazendo o convite, agradecendo aos alunos que participaram dessa aula, já fazendo o convite para a quinta aula e última aula do curso, onde eu vou falar sobre greve, tanto na iniciativa privada como no setor público. Ok? Até logo, fiquem com Deus.